Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Dando sequência aos vídeos anteriores, falando a respeito das 3 características de um falso profeta, vamos falar aqui a respeito da terceira e última característica, que é o domínio, que está baseado lá em 1 Pedro capítulo 5, no versículo de número 2 e 3, que diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, sendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então aqui nós vemos que a terceira característica é o domínio. Então pessoal, quantos não são os pregadores que eles não dão exemplo? Pregadores que querem ter domínio sobre o rebanho do Senhor. E ele tem que entender uma coisa: o rebanho, ele é herança do Senhor e não herança do pastor. Mas muitos pastores não dão exemplo. Às vezes nem conhecem direito as suas ovelhas, porque é do escritório para o altar, do altar para o escritório. E às vezes até para atender um irmão, para atender uma ovelha, às vezes pede para o seu obreiro, para o seu auxiliar ir lá, dar aquele atendimento. Ele quer ser respeitado, ele quer ter o domínio. São pregadores orgulhosos, que às vezes passa pelo irmãozinho que está ali na porta da igreja, nem dá um bom dia, passa por aquele irmão, encontra aquele irmão na rua, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá... São pastores, são pregadores orgulhosos que não dão exemplo de servo de Deus. Nós vemos Jesus, o Senhor Jesus, que exemplo, e o Senhor Jesus pede para que nós seguimos o exemplo dele. O Senhor Jesus é exemplo de humildade. Certa vez o Senhor Jesus estava andando no meio da multidão e ele sentiu que alguém tocou nele. E ele chega aos seus discípulos e diz: alguém me tocou. Seus discípulos dizem: Senhor, mestre, mas em meio a essa multidão. Mas o Senhor Jesus: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. A gente vê que o Senhor Jesus andava no meio do povo, andava no meio da multidão. O Senhor Jesus atendia, curava, fazia milagre, atendia o povo. Era essa a missão do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus pede para que seguimos o exemplo dele. Servir a Deus é servir com amor, não é dominar. Pregadores, não dominem o seu rebanho, não dominem. Quem tem que ter o domínio é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: nada por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E muitos pastores, com medo de perder as suas ovelhas, o seu rebanho, quer dominar, não mostra humildade, não tem humildade, quer ser respeitado e exige o respeito. Não entende que o respeito, ele se conquista. Se eu te respeito, automaticamente você vai me respeitar. Então o respeito se dá e o respeito se recebe. Quando nós damos exemplo, as ovelhas vão seguir o exemplo. Então seja exemplo de um servo de Deus. Sirva a Deus com exemplo, sirva a Deus com amor, com dedicação, como a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo que temos. Foi humilde, serviu com amor o Pai aqui nessa terra, amor a todos. Então, que seja com amor. Deus possa iluminar a nossa vida, nos dar discernimento para que nós possamos permanecer firme na palavra de Deus, servindo a Deus com amor e com dedicação, tá certo? Um forte abraço, que Deus abençoe, em nome de Jesus.